Antes de nós começarmos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. O assunto nosso não é um assunto muito fácil para mim, embora eu goste, mas vou me esforçar. Amém? E eu quero que você leia comigo Eclesiastes capítulo 3, não todo o capítulo, mas eu quero que você leia o verso 11 comigo. Amém? Verso 11, diz assim o texto: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Eu acho fantástica essa palavra. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Não tem tempos na vida da gente que a gente entende com facilidade que Deus está fazendo. Tem tempos que a gente tem dificuldade de entender. Não sei se você já passou por isso, mas eu já algumas vezes. Mas a Bíblia diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo. Amém? E quando nós estamos falando de tempo, né, nós estamos falando também da nossa história, da história do povo de Deus, da nossa história, história da nossa vida, da nossa família, da nossa caminhada com o Senhor. E nesses dias nós vamos trabalhar, como o pastor Wagner falou no domingo aqui, no aviso que você deve ter visto, nós estamos fazendo um trabalho de imersão na Igreja Metodista Wesleyana Central, literalmente. O que quer dizer isso? Nós queremos trazer você para o contexto que nós estamos visualizando como liderança, como ministério pastoral, para que você entenda quem nós somos, da onde nós viemos, né? O que já passou, principalmente os mais novos que estão chegando, que estão conhecendo a igreja, tirando algumas dúvidas que normalmente pairam aí sobre as mentes, como também entender a nossa doutrina, a nossa visão, né? Qual é a visão da Igreja Metodista Wesleyana para o futuro, né? Então nós vamos trabalhar nesses próximos dias, você vai ver isso. Vamos começar hoje falando um pouco da história. Provavelmente não vai dar para terminar hoje, e eu também não quero cansar vocês, mas você já vai ver que nós vamos caminhando numa linha de pensamento. Depois o pastor Júlio vai trabalhar a questão de doutrinas, né? O pastor Wagner também vai trabalhar a respeito de algumas questões de visão. Mais adiante nós vamos falar sobre Gessel. Então você vai ver que nós vamos caminhando numa linha de pensamento nesses próximos dias. Nós faríamos isso num final de semana intensivo para o conselho local da igreja. Não foi possível. E então nós conversamos no ministério pastoral e decidimos fazer para toda a igreja na escola bíblica. E daqui para frente, irmãos, toda pessoa que for ser batizada ou recebida na nossa igreja, eles vão ter um intensivo desse material que você vai ver aí, né? Para que eles possam caminhar na mesma linha de raciocínio que você que já está mais acostumado já está lidando. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito da história da igreja. Eu peço perdão qualquer coisa que você vê aqui que não ficou bom, porque eu corri muito, não terminei tudo, mas vamos lá, vai dar, em nome de Jesus, né? Deixa eu só ligar aqui o brinquedo que me deram aqui. Muito bem, vamos ver se funciona. Vamos ver? Ah, funcionou. Muito bem, irmãos, nós vamos começar falando, antes de eu falar aqui, nós vamos falar de 3 pontos específicos, né, da história, da nossa história. Tá? Provavelmente você não goste muito de história. Tem muita gente que não gosta muito de história. História se torna cansativo, difícil, porque você tem que estudar, você tem que ler, algumas vezes memorizar. Mas nós não estamos falando de qualquer história, nós estamos falando da nossa história, da história da nossa vida como povo de Deus. Amém? Então nós estamos falando de coisas que Deus vem fazendo ao longo do tempo, até chegar em nós, né? E isso é algo que é muito importante. Nessa caminhada, nós vamos ver
a nossa herança metodista, né? O que é o metodismo, um pouco do que é o metodismo, né? As fontes de pensamento do metodismo, para que você raciocine um pouco, porque nós somos metodistas. Nós vamos falar de 5 de janeiro de 1967, que é o dia em que nasce a Igreja Metodista Wesleyana. Está aqui hoje, né? A igreja está presente nos nossos dias e a igreja vai continuar eternamente. Amém? Ao longo dessa história, aí, dando um pulo, né? Desse momento de 30 depois de Cristo até 312 depois de Cristo, nós temos aí um tempo de muita perseguição aos cristãos. O evangelho saiu de Jerusalém, ele vai alcançar os gentios, né? Ele se espalha pela Ásia. Aí nós temos o ministério do apóstolo Paulo, e nós vamos ver Deus levantando alguns pais da igreja nesse tempo aqui, um tempo muito difícil, de muita perseguição por parte do Império Romano. Em 312 a 337 depois de Cristo, nós temos o período, né, de Constantino, que era imperador de Roma, tá? Em 313 depois de Cristo, acontece por parte desse imperador o Edito de Milão, que é nada mais, nada menos do que uma espécie de um decreto, né, dando liberdade de culto assegurada à igreja cristã em todo o Império Romano. Ou seja, até então, os cristãos tinham que se esconder, eles eram perseguidos. Alguns imperadores eram um pouco mais brandos nessa inquisição, nessa perseguição, outros eram muito terríveis, mas até então não existia liberdade de culto. Aí sim, ela começa a acontecer a partir de 313 depois de Cristo. Dando um salto mais para frente, para a gente chegar exatamente aonde a gente quer chegar, em 31 de outubro de 1517, acontece então a Reforma Protestante. Por que a necessidade dessa reforma? Porque lá, a partir de 313, a igreja ela se torna a religião oficial de Roma. Na verdade, irmãos, eu vou resumir aqui, para que você possa entender, porque senão a gente vai ficar em assuntos periféricos, mas só para que você entenda. Nesse período de 313 em diante, acontece uma espécie de sincretismo religioso, porque o Império Romano, ele não governava apenas os cristãos, existiam outras religiões pagãs, existiam outras coisas, né? Lembrando que ele era um império que dominava o mundo da época, né? E quando ele quer pacificar essa questão religiosa, ele acaba inserindo dentro da fé cristã, dos cultos cristãos, muitas dessas doutrinas pagãs, muitas dos cultos rituais pagãos que existiam, ele acaba trazendo, né? Então, se você depois for aprofundar o estudo, você vai ver que muitas das coisas, até mesmo das adorações, culto a imagens e coisas que a igreja romana até hoje ainda tem, você vai ver que ela nasceu, muitas delas nesse tempo, né? E aí acabou acontecendo um esfriamento da fé, né? E houve muita luta nesse período também para que a igreja não se perdesse, né? Deus sempre levantando pessoas para estarem lutando pela doutrina, pela fé cristã. Tem o gnosticismo, né, que foi forte também nesse tempo, tentando tirar a autoridade de Jesus, tentando afirmar que Jesus não veio em carne, né, em pessoa, né, e sim em espírito, tentando de alguma forma anular a obra e o sacrifício de Jesus. Bom, mas aí a igreja vem nesse período muito conturbado, até que nasce esse homem chamado Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele vai para um monastério, ele vai estudar, né? Ele é um homem culto, muito inteligente, né? Que aprendeu várias coisas lá no monastério, dava aulas nesse monastério também, pregava na igreja, ele já pastoreava uma igreja. E ele, Martinho Lutero, ele começa a estudar, e ele tinha um problema muito sério na sua vida, que era a questão pessoal dele, a fé pessoal dele. Ele se sentia muito culpado. Aliás, ele vai para o monastério exatamente por causa do sentimento de culpa que ele tinha dos pecados dele. É isso que move Martinho Lutero a ir para o monastério,
porque ele achava que não tinha salvação, que ele estava perdido. E ele trazia a bagagem dos pecados dele na mente dele. Então ele se sentia culpado, e ele foi buscando uma salvação, né, através das obras, através de reclusão, de entregar sua vida, enfim. Aí ele, nesse contexto, ele vai estudando a carta aos Romanos. Ele se detém muito na carta aos Romanos, e ele então começa a entender a salvação pela fé, né? Salvação pela graça mediante a fé. Então ele vai desenvolvendo essa linha de pensamento, e então ele tem experiência com Deus, né? Ele então tem experiência com Deus, e ele não guarda isso para si, mas ele começa então a pregar isso, e ele começa a ir nessa linha. E nesse momento a igreja romana também estava com as indulgências, né? E outras coisas mais que se colocavam como regra para a salvação. E ele, Martim Lutero, diz: não precisamos de nada disso. Na verdade, a salvação é pela graça, aquilo que você ouve aqui sempre. Mas naquela época era raro ouvir isso. Então Martim Lutero se posiciona, e quando ele está num momento muito pressionado pela Igreja Católica, ele, no dia 31 de outubro de 1517, ele então vai e fixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses, né, que depois ficaram conhecidas como 95 teses. E essas todas trouxeram caos, e aí nesse dia, então, a partir dessas 95 teses, começa a Reforma Protestante. Ele é muito perseguido pela igreja, mas ele vai muito firme, ele mantém a sua posição, e com isso ele vai multiplicando, né, essa mensagem da graça. Em 1534, ainda nessa linha, né, da reforma, ele consegue fazer a primeira tradução das escrituras para o alemão, né, e isso é um ganho excepcional para a igreja, porque a palavra de Deus começa agora a chegar na mão das pessoas, dos leigos, né, e isso é muito importante, porque essa interpretação simples, por exemplo, de que a salvação é pela graça, não era uma coisa comum, né, mas se as pessoas tivessem a Bíblia na mão, como Martim Lutero tinha, né, elas também poderiam ter chego à mesma convicção de Martim Lutero, né? Então agora, com a palavra traduzida para o idioma das pessoas, começa a ficar mais fácil para o povo começar a descobrir. Mas no mesmo ano, coincidentemente, em 1534, acontece a reforma anglicana na Inglaterra, né? A igreja inglesa rompe com a igreja romana por aprovação do parlamento, proclamando Henrique VIII cabeça da igreja inglesa. Bom, aí nós temos uma situação muito esquisita da história, né? Para quem não sabe, o Henrique VIII, ele era casado, ele resolveu se divorciar, resumindo, né? E resolveu casar com uma outra mulher, e o Papa, na época, simplesmente anulou tanto o divórcio como o casamento, o segundo casamento dele, e ele ficou furioso. Ele era o rei da Inglaterra, e ele ficou furioso, e não aceitou essa situação do Papa, e ele conseguiu convencer o parlamento inglês para romper com Roma, e a igreja que estava na Inglaterra, ela ser uma igreja separada de Roma, e ele, o próprio Henrique VIII, se tornou uma espécie de bispo da igreja, né? o comandante da igreja na Inglaterra. E aí começa a história do metodismo, né? Por quê? Porque agora, dentro da igreja inglesa, né, é que vai chegar o momento em que surge John Wesley. Para melhor compreendermos nossa identidade e finalidade, vamos começar pensando nas influências e heranças do metodismo histórico e do próprio John Wesley. Tais influências contribuíram para a formação doutrinária do metodismo e, consequentemente, do legado que chegou até nós. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de John Wesley. John Wesley, esse rapaz simpático aí, inglês, né? E eu no seminário a gente chamava ele de John John, né? Porque era um apelido carinhoso, né? Realmente, mas é um homem de Deus. A história de John Wesley, a casa pastoral em Epiort. Eu não sou muito bom de pronunciar inglês, então você me perdoa qualquer coisa.
Vamos lá. Em 17 de junho de 1703, nasce John Wesley, filho do pastor Samuel Wesley e Susanna Wesley. Foi nessa época em que Samuel Wesley era pastor da igreja em Epiort, que Wesley nasceu e passou os seus primeiros anos de vida. Tá? Então, Samuel Wesley, pastor dessa igreja, eu fui ver um pouquinho a respeito dessa cidade, disse que era uma cidade muito tranquila, muito pacífica, tinha um lugar até muito bonito, muito agradável, e parece-me que a igreja ficava até numa região meio alta, assim, meio destacada nesta cidade, e a casa pastoral ao lado era onde morava John Wesley, né? Se não me falha a memória, irmãos, eu não entrei nesse detalhe, mas só para que você tenha uma ideia, me parece que o pai dele, Samuel Wesley, está sepultado num cemitério que tem ao lado dessa igreja. Bom, o ambiente foi extremamente importante para a formação de caráter e influência, tanto do lado do pai como do lado da mãe. Havia estirpe de puritanos que deram à Inglaterra homens de integridade de espírito. Bom, quem eram os puritanos? Nós vamos ver mais à frente. Os puritanos eram alguns membros, né, ou clérigos também da igreja inglesa, da igreja da Inglaterra, que já estavam orando a Deus e já estavam buscando a reforma da igreja anglicana, porque viam o contexto da igreja. Imagine que uma igreja estava no comando, né, de um rei, né, que não necessariamente era um homem de Deus, teologicamente falando, talvez, né, não era uma coisa assim muito pura, não, né? Então, inclusive, se a gente for ler os livros de história, teve um dos livros que eu li na época do seminário, que ele fala que os púlpitos da igreja anglicana mais pareciam córregos de esgoto. Só para que você tenha uma ideia, a comparação que o autor fez. Porque diz que era terrível, né? A falta de compromisso com Deus, de vida com Deus, por parte de muitos dos clérigos dessa igreja. Então, o que acontecia? A igreja estava realmente vivendo um tempo muito difícil na Inglaterra. E havia então os puritanos, que eram aqueles que estavam tentando fazer a diferença, reformar a igreja inglesa, né? E puritanos por quê? Porque o pensamento deles é que eles queriam purificar a igreja. Essa era a ideia desse grupo, né? E os avós de Wesley, né, eram puritanos. Os pais de Wesley eram puritanos, né? Isso explica muito o comportamento da mãe, que nós vamos ver mais à frente, né? Bom, Susanna Wesley, ela era filha do Dr. Annesley, um dos teólogos de mais distinção entre os puritanos. Ela foi mãe de 19 filhos, né? 19 filhos, imagina você, 19 filhos. Bom, desses 19, né, a história conta que sobreviveram mesmo entre 13 e 12 crianças, porque os outros morreram com doenças, com enfermidades da época, né? As crianças acabaram não sobrevivendo, né? Bom, o amor pelos filhos fazia com que ela considerasse os filhos plantas ternas, cheias de esperança, que cultivaria com fidelidade e zelo. Era ela que, dominada pelo senso de responsabilidade e zelo, velava pelo crescimento físico e moral dos 12 ou 13 filhos que não morreram vítimas das enfermidades da infância. Então, quem realmente cuidava das crianças em casa era Susanna Wesley, enquanto Samuel Wesley era pastor, né, nesse tempo aí, e ela cuidava dos filhos. Bom, você vai perceber que ela cuidava mesmo, olha só. Nessa família, os filhos eram submissos desde os primeiros anos de vida a uma disciplina rigorosa. Aí talvez você vai se assustar, meu Deus do céu, né? O que quer dizer isso? Nos dias de hoje a gente pode pensar um monte de besteira, né? Mas não, disciplina no sentido de que realmente ela trazia eles dentro de uma linha, né, que exercitava o caráter, exercitava a vida, a postura, né? Ela realmente
assumiu o papel de mãe mesmo, e mais do que mãe, né? Você vai ver de professora, né? De educadora. O que eram essas disciplinas rigorosas? Horários para comer, dormir, eram determinados de modos invariáveis, ou seja, não ficava oscilando, aquela disciplina era constante, tem horário para tudo, para comer, para dormir. As crianças, desde a tenra idade, adquiriam hábitos de quietude e tranquilidade. O que significa isso? Bom, isso significa o seguinte, que quando as crianças eram pequenas, né, os primeiros momentos de vida, ela conseguia ensiná-los a não gritar dentro de casa. É isso mesmo que vocês ouviram. A criança não chorava gritando, ela conseguia trabalhar isso na vida dos filhos, porque ela tinha, irmãos, que ter esse controle, ela tinha 12. Imagina 12 gritando, né? Se Jesus com 12 discípulos não foi fácil, com 12 crianças, meu irmão, ali, que ainda estão, né, em formação, olha só, ela tinha esse entendimento. Então, ela procurava trabalhar neles a quietude e a tranquilidade dentro de casa. Seus métodos normais eram a doçura e a persuasão, mas não vacilava em impor castigos se julgasse necessário, né? Então ela não tinha medo de botar os filhos de castigo, né? Ela realmente era muito incisiva. Aliás, eu acho que tem até um livro, não sei se a Fernanda tem um livro que é sobre a história de Susana Wesley, que as mães deveriam ler, porque é muito bom, né? Você vai se surpreender, porque nos dias de hoje nós estamos vendo aí muitas crianças, elas estão realmente afrontando os pais, né? E eu falo porque na minha casa não é exceção. Eu tenho um filho pequeno de 5 anos e que de vez em quando ele vem e enfrenta a gente, né? E isso é natural, vai acontecer. Mas o que a Susana Wesley nos ensina? Olha só, frase dela: a primeira coisa a ser feita é dominar a sua vontade. Isso é ela falando dos filhos, de como ela fazia para controlar os filhos. Ela entendia que eles não podiam ter o controle da vontade deles assim, livremente, né, sem impor limites. Aliás, uma das coisas que, né, é bom frisar, que é muito perigoso para o ser humano se destruir, é a falta de limites. Os limites, eles são importantíssimos para a preservação da nossa vida, irmãos, né, como um todo. E tem uma frase que eu já ouvi, né, de um pai, uma vez, e realmente eu guardei porque faz todo sentido. Diz que certa vez ele brigou com o filho, corrigiu o filho, e quando ele corrigiu o filho, porque você não me ama, você, né, tá me tratando assim, enfim, e ele virou e disse assim: meu filho, é porque eu te amo que eu estou te corrigindo, porque se eu não te corrigir, o mundo vai te corrigir, e se o mundo te corrigir, o mundo não vai ter misericórdia de ti, o mundo não vai fazer com amor, não vai ter misericórdia, e a gente sabe que é assim mesmo, irmãos, essa é a realidade. Então ela tinha essa visão. No dia seguinte, em que a criança completava 5 anos, recebia a primeira aula de 6 horas. Após esse período, o aluno devia conhecer perfeitamente o alfabeto. Bom, testemunho da própria Susana Wesley, ela disse que ela dizia que os filhos dela, quando terminavam essas 6 horas, em média todos tinham conhecimento do alfabeto, razoavelmente, né? Então veja que não funcionou, funcionava, né? E interessante, irmãos, que a Susana Wesley, ela não ensinava o alfabeto antes da criança completar 5 anos, ela não ensinava absolutamente nada de intelectual para a criança antes dos 5 anos, porque ela tinha em mente que a criança precisava desenvolver o cérebro, né? As faculdades, né, do raciocínio e do intelecto, enfim, ela tinha que desenvolver tudo isso, e ela, na mente de Susana Wesley, até os 5 anos, ela não poderia forçar absolutamente nada, ela tinha que deixar apenas ir trabalhando outras coisas com a criança. E quando chegava o 5º aniversário, no outro dia, então começava a aula, né?
Era assim que ela trabalhava com os filhos. Bom, na segunda aula, a criança aprendia a decifrar as letras do capítulo 1 de Gênesis. No fim de 3 meses desse exercício, os filhos sabiam ler tanto como pessoas de boa leitura, ou seja, como pessoas que estavam acostumadas a ler na época. 3 meses. É para a gente pensar, né? Realmente é para a gente pensar. E aprendiam lendo a Bíblia, né? Então, isso é uma coisa também muito importante, porque ela trabalhava exatamente assim, decifrar as letras. Como ela ensinava o alfabeto no primeiro dia, a partir do segundo dia ela ia lá, colocava o texto bíblico na frente da criança e dizia, vai vendo, que letra é essa aqui, que letra é essa aqui, e aí formavam as sílabas, e assim ela ia alfabetizando os filhos. Para Susana Wesley, o crescimento espiritual dos filhos era ainda mais importante do que os progressos intelectuais. Porque assim como ela começava a dar aulas, né, nos 5 anos de idade, para a criança, diferente disso, olha só, ensinava desde pequenos as Sagradas Escrituras e a orar com palavras singelas, desde que começavam a balbuciar. Ou seja, a criança começou lá a querer pronunciar uma palavra, né, e ela já dava um jeito de ir incentivando ela a fazer uma oração, falar com Jesus. Olha que coisa, né? Ela ia trabalhando essas questões, deixa eu olhar a hora aqui, porque, né? Ela ia trabalhando essas questões, ela ia desenvolvendo essas questões, e a criança indo já sendo trabalhada dentro de um raciocínio de relacionamento com Deus. Aí nós temos então a famosa experiência de um tição tirado do fogo. Por volta da meia-noite do dia 9 de fevereiro de 1709, teve início um incêndio criminoso na residência pastoral. Por que criminoso? Esta já é a segunda vez que esta casa é incendiada. E pasmem que quem incendiavam eram os membros da igreja que o Samuel Wesley era pastor, porque ficavam com raiva da pregação dele. Meu Deus do céu, né? Não era fácil ser pastor. A gente reclama um pouquinho às vezes, pastor Wagner, né, que não é fácil em alguns momentos, mas olha isso aqui. Pois bem, nesse segundo incêndio, né, olha só o que aconteceu, relato, né? Uma menina de 12 anos de idade, provavelmente irmã de Wesley, né, ou a criada que trabalhava na casa, ela é despertada do sono pelas faíscas que lhe caíam sobre os pés. Deu o grito de alarme. Ao mesmo tempo, o clamor dos vizinhos semeou o pânico entre os demais moradores. O fogo bloqueava quase todas as saídas da casa e Samuel Wesley entrou no quarto que dormiam as crianças e, com a ajuda de uma empregada, conseguiu tirá-las. Susana Wesley tentou lançar-se no fogo, queimando o rosto, para ver se havia ainda alguma criança na casa. Ela fez isso aqui, né, tentando entrar, porque ela queria saber se não tinha ficado nenhuma criança para trás, mas faltava uma criança. De fato, o pequeno John dormia tranquilamente no meio do fogo. Samuel Wesley, ao saber que seu filho estava na casa, tentou várias vezes entrar, sem sucesso. Então ajoelhou-se e entregou a Deus a alma do seu pequenino. Diz a história que foi uma cena assim, muito, né? Diz que a casa pegando fogo, eles olharam para a casa, não podendo remover a criança de lá, sabendo que o menino estava lá dentro. Diz que eles se ajoelharam com todos os filhos diante da casa, em um círculo, e o pai disse, vamos orar pela alma, para que Deus receba a alma do pequeno John, e assim eles oraram ali e choraram diante de Deus naquela noite, né? Eu acho isso aqui uma coisa que para um pai deve ser, né, eu não sei, é muito difícil falar, né? Mas aí olha o que acontece. Entretanto, o menino acordou
e correu até uma janela, e ali ele foi percebido sem demora. Não havendo tempo para buscar uma escada, um homem subiu sobre os ombros de outro e arrebatou o menino momentos antes do telhado, está o talhado ali, né? Telhado ruir em brasas. Desde aquele dia, Susannah Wesley tomou a resolução de velar com esmero especial pela vida da criança que Deus protegera com tanta misericórdia. Aquele dia ela entendeu que Deus, eu vou tirar aqui o casaco, perdão, vocês aí não devem estar, mas eu estou me mexendo aqui. Ela entendeu nesse dia que Deus tinha um propósito na vida do menino John, né? Ela entendeu que alguma coisa. Eu fiquei pensando nisso hoje enquanto eu estava me preparando, né? Que eu tentei na minha cabeça chegar assim numa conclusão como essa, como a Susannah Wesley chegou. Ela tinha 19 filhos. Sobreviveram 12 ou 13. Era uma mulher acostumada a perdas. Devia ser muito difícil para ela lidar com isso. Quem é mãe aí, né, sabe que não deve ser fácil perder um filho, né? Deve ser uma dor terrível. Não só a mãe, o pai também, mas eu imagino na cabeça dessa mulher. Aí, de repente, ela vê o filho praticamente sentenciado à morte no incêndio. E Deus vai lá, acorda aquela criança, no meio daquela situação, a criança vai para uma janela, logo percebem o menino, e dois homens, né, simplesmente olharam e não pensaram duas vezes, um subiu em cima do outro e foi lá e salvou a vida daquele menino. Ela deve ter pensado, Deus tem realmente um propósito muito grande na vida desse menino, porque senão o Senhor teria recolhido ele. Bom, a partir daí, irmãos, Wesley naquele momento tinha 6 anos de idade, nesse momento do incêndio. Aí em 1716, ele deixa o lar para estudar em Londres. Ele vai realmente estudar, né? Porque ele aprendeu, foi alfabetizado em casa, mas depois ele foi, né? Aliás, era uma cultura da família Wesley, né? Estudar. Eles eram realmente muito estudados. Você só vê que o pai da Susannah Wesley era um dos teólogos mais importantes do movimento dos puritanos. Em 1720, ele vai para a Universidade de Oxford, né? E ele vai e estuda lá. Em 1725 ele volta para a casa, né, do pai em Epworth e ajuda o pai na paróquia da cidade e recebe logo depois uma nomeação, porque na verdade a igreja em Epworth, ela não era assim simplesmente uma igreja, era mais ou menos um distrito dos nossos, vamos pensar assim. Tinha a igreja e tinham outras igrejas. A Epworth era a mais importante, aquela que tinha, vamos dizer assim, a sede, né, daquele distrito. Então o pai precisava de ajuda, porque até então eu não encontrei na história que Samuel Wesley tinha outros pastores que ajudavam ele. Eu acredito que até pela ausência dele, porque ele viajava, né, na história aparece muito alguns momentos de viagem dele, cartas da Susannah para ele, provavelmente ele não tinha tanta ajuda assim. E aí vem Wesley para colaborar no ministério. Em 1729, ele deixa a casa do pai, volta para Oxford, mas agora para lecionar. Ele se torna professor lá, né? Wesley era um homem muito inteligente. Para você ter uma ideia, existem livros de medicina escritos por John Wesley. Só para você ter uma ideia. Então, era um homem exatamente muito culto, muito inteligente. Em 1735, ele embarca para a América, porque surgiu uma oportunidade, né, de enviá-lo como missionário para a nova colônia inglesa na América. E então ele vai como missionário para lá. Ele estava já trabalhando na igreja anglicana. Ele era praticamente um pastor anglicano, né? Quando ele estava com o pai, ele ainda não era um pastor, mas depois, quando ele foi para aquela igreja ali, ele já foi como pastor. E aí ele vai como missionário para a colônia
inglesa. Eu não vou me deter muito aqui, irmãos, porque aqui a história do John Wesley realmente foi meio difícil, né? Foi meio difícil, não foi muito bem sucedido lá. Mas antes aqui, deixa eu só, para que você tenha uma ideia, durante essa viagem aconteceu uma tempestade. E nessa tempestade eles acharam que iam morrer. Wesley achou que ia morrer, porque foi uma tempestade muito violenta. O navio começou a ser jogado de um lado para o outro. Só que no meio daquela tripulação, tinham alguns morávios, né? Os morávios eram alguns irmãos que já vinham desenvolvendo uma linha, né, fruto da reforma protestante lá de Martim Lutero. Não houve avivamento apenas na época de Wesley na Inglaterra, já estavam acontecendo alguns avivamentos em alguns outros lugares a partir da reforma protestante, né? E os morávios vinham num momento de avivamento. E quando eles estavam no meio da tempestade, eles tinham certeza da salvação. Essa era uma das coisas que eles tinham já, a convicção da salvação. E aí o que acontece? No meio daquela situação, eles começaram a cantar. Eles vendo lá que o navio estava açoitado pelo mar, eles começaram a louvar, a cantar. E o Wesley, que era o pastor que estava indo para cuidar desse povo todo lá, não tinha certeza da salvação, porque ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus, por incrível que pareça, e ele já era pastor. Então Wesley faz uma pergunta para um deles: mas vocês não têm medo de morrer? Né? E eles continuavam louvando. Não, nós não temos medo de morrer. E eles continuavam louvando tranquilamente. Isso aqui começa a mexer com John Wesley. Deus começa a mostrar para ele, mais ou menos aquela coisa, né? Eu quero o que esse irmão tem, né? Eu quero viver essa experiência na minha vida. E aí, né, ele passa um tempo lá na América. Lá na América o ministério dele não foi muito bem sucedido. Deixa eu só olhar a hora aqui. Até que horas, irmã Silvia? 9h10, tá. Ele não foi bem sucedido na América. O ministério dele não se desenvolveu. Ele se apaixonou por uma moça. Ele não teve coragem de pedir essa moça em casamento. E um outro foi e pediu, né? E o outro, quando casou com a moça, a história conta que ele batia nela. E ela continuou indo à igreja, e o Wesley era o pastor, e em um determinado momento o Wesley errou. É um erro dele, é que ela foi para tomar a ceia, e como ela estava naquela situação, ela não vinha nos cultos, nem o marido estavam vindo aos cultos, e ele era muito disciplinado nessa questão. O cara não vinha no culto, ele queria saber por que não estava no culto. Então ele negou a ceia para ela, e isso trouxe um transtorno terrível, porque ela era muito influente, ela era filha de pessoas influentes, e o marido era influente. E houve então uma certa perseguição a Wesley muito grande na América. E o Wesley sai praticamente fugido de lá, com o ministério frustrado, e ele volta, sem certeza da salvação, quebrado ministerialmente, ele volta para a Inglaterra. E ao chegar na Inglaterra, ele chega em 1º de fevereiro de 1738, no mesmo ano, alguns meses mais para frente, no dia 24 de maio de 1738, ele vai numa reunião de oração dos morávios, e nessa reunião de oração ele teve a experiência que nós wesleyanos chamamos de coração abrasado, né? Depois, no dia 2 de abril de 1739, ele começa então a pregar ao ar livre. Isso aqui não era uma coisa que acontecia. Ninguém tinha autorização da igreja anglicana para pregar ao ar livre ou em qualquer outro lugar, apenas na igreja. Apenas na igreja. Mas o Wesley começa, ele foi influenciado por George Whitefield, né, que era um amigo dele, um dos homens também frutos desse movimento puritano, né, da igreja inglesa, e que esse homem, né, era um homem de Deus. Por incrível que pareça, né, Wesley é arminiano, né? Se você estudar teologia, você vai ver uma convicção de salvação de uma maneira, e Whitefield era calvinista, né? E hoje em dia as igrejas arminianas e calvinistas brigam, mas o Wesley e o Whitefield eram extremamente amigos, tanto que quando
George Whitefield morreu, porque ele morreu antes de que o Wesley, ele pediu antes de morrer que quem fizesse o ofício fúnebre dele fosse John Wesley. Né? Imagina, né, chegar lá no dia que vai falar, será que ele foi salvo ou não? Aí vai um arminiano falar da salvação do cara. Né? Pois é, essas coisas que a gente muitas vezes tem que dar risada dos dias de hoje, na verdade, né? Porque eles eram irmãos apesar de tudo isso. Então, aqui começa o movimento metodista, um movimento de evangelização, de pregação ao ar livre, um movimento missionário, um movimento de ação social. Eu não tive como colocar muita coisa, porque não vai dar tempo. Mas só para que você tenha uma ideia, pensando na pessoa de Wesley, ministério itinerante. Wesley exerceu um ministério itinerante durante toda a sua vida. Viajava numa média de 7.200 quilômetros por ano. Pregou mais de 42.400 vezes. Umas 15 vezes em média por semana. A assistência às suas pregações variava de 2 a 32 mil pessoas. Nos últimos anos de sua vida, ele era o homem mais conhecido da Inglaterra. Olha só como Deus fez, né? A partir de um menino que quase morreu num incêndio, né? E olha como Deus trabalhou. Mas isso aqui é muito importante. Aqui eu não estou falando, por exemplo, só para que vocês tenham uma ideia, de que ele era um homem que ele resgatava as pessoas das ruas, pessoas marginalizadas que não tinham autorização para entrar na igreja, e ele levava para os cultos, e sentava nos bancos essas pessoas. Ele pregava nas minas de carvão, aqueles homens que eram escravizados, trabalhavam o dia inteiro nas minas de carvão, ganhavam uma miséria, e à noite eles iam para as tabernas e gastavam tudo, e não levavam um centavo para casa, escravos do vício, do diabo, do pecado. E Wesley pregava para esses homens. Teve um dos donos, porque ele lutava muito contra a escravidão, e um dos donos de mina, uma certa vez, ficou furioso e foi para matar o Wesley. E ele chega na casa onde está o Wesley, e ele está no lado de fora, junto com os capangas dele, e chama o Wesley para fora, e a mãe de Wesley, não, você não vai, e segurando ele, e os outros irmãos metodistas ali, segurando, não, você não vai, e eles, não, eu vou sim, eu vou ir lá fora, eu vou ver o que eles querem. E até que então ele vai, e quando ele chega lá, eles, o que vocês querem? Né? E aí aquele homem vai e diz, eu vim aqui porque tu está fazendo isso, né? E começou a falar de tudo que Wesley realmente estava pregando, né? E cobrar dele, que estava destruindo o negócio dele, que era a escravidão daquele povo. E Wesley então começa a pregar o evangelho, e ele prega, e aqueles homens largam as pedras e os paus no chão, e se lançam aos pés do Senhor, enquanto ele pregava. Que coisa fantástica, irmãos, né? Que coisa fantástica. Isso aqui é tremendo, né? Isso aqui para a gente perceber que Deus faz coisas bem fora da nossa caixa, né? Da nossa caixinha, que a gente muitas vezes constrói ao longo do tempo e pensa, meu Deus, né? Deus é isso aqui, é isso que Deus faz, esse é o relacionamento acostumado. E aí a gente começa a olhar para a vida desses homens e ver, meu Deus, Deus faz muito mais, né? E isso aqui é para a gente pensar. Aqui nós temos a expansão já do metodismo, né? Depois desse momento em que ele prega ao ar livre. 1741, George Whitefield inicia o metodismo na Escócia. 1747, John Wesley, Charles Wesley, irmão de John Wesley, que eu não falei, né? Charles Wesley era músico, compositor de muitos hinos, né? Que foi extremamente importante também no metodismo. Inicia o metodismo na Irlanda. E em 1766, Philippe Emery e Roberto Strambreg, eu não sei, né? Iniciam o metodismo na América, em Nova York. Então aí nós temos o metodismo chegando nos Estados Unidos da América, realmente. Porque da primeira vez que Wesley foi, ele foi como anglicano,
né, dentro daquela realidade, sem a sua experiência. Agora chega o metodismo lá, realmente pregando aquilo que eles acreditavam. Agora, se você observou, em momento algum aqui foi falado em igreja metodista, porque Wesley morreu anglicano. Ele não queria dividir a igreja. Nunca foi propósito de John Wesley dividir a igreja anglicana, apesar dele muitas vezes ser proibido de pregar na igreja anglicana. Conta a história que uma certa vez ele foi à cidade de Epiote, eu acho que é Epiote, tenho quase certeza, que foi a cidade onde o pai dele foi pastor. E o pai dele morreu muito pobre, foi muito rejeitado pela igreja, sofreu muito. E o Wesley tinha raiva dos membros da igreja. Mas a mãe dele disse: você tem que ir lá pregar, porque ele começou a receber convites, depois da sua experiência do coração abrasado, ele começou a receber convites para ir lá pregar naquela cidade, ao ar livre, como ele pregava. E ele não queria ir. E Susana vai e trabalha isso nele: você tem que perdoar, você tem que ir, você tem que ir, né? Você tem que ir, você não tem o direito de negar a palavra, de negar a salvação. E ele vai sendo trabalhado por Deus nisso, e então ele toma a decisão e vai. Ele chega naquela cidade e ele vai direto na igreja, bate na porta da igreja, mas a igreja anglicana já tinha proibido ele de pregar nos púlpitos. Sabe por que eles proibiram de pregar nos púlpitos, irmãos? Porque ele levava o pessoal da rua para dentro da igreja, e a igreja não queria. A igreja não queria os marginalizados. Então proibiram John Wesley de entrar e pregar. Então o que acontece? Ele vai para lá, e o pastor que estava no lugar do pai dele não permite que ele entre na igreja, não permite que ele pregue. Sabe o que Wesley faz? Ele marca a pregação, é divulgada na cidade, e ele vai pregar no cemitério ao lado da igreja, e ele sobe em cima do túmulo do pai dele e prega em cima do túmulo do pai dele. E aquele povo se volta para Deus. Então essas coisas têm que nos fazer pensar. Olha tudo que Deus fez até chegar até nós. Já estou acabando aqui, irmãos, tá? E o metodismo chega a terras brasileiras. Em 1835, o reverendo ali, acho que é Fontais Pitts, fez uma viagem de reconhecimento pela América do Sul, na Argentina, Brasil e Uruguai, provavelmente até aqui, né? Provavelmente passou por aqui. Nesse período, que Livramento já existia, né? Livramento é de 1823, vai fazer 200 anos, né? Nesse período vem o primeiro missionário, né? Isso aqui é tudo igreja metodista, porque depois da morte de Wesley, os discípulos dele rompem então com a igreja metodista na América e começam a igreja metodista nos Estados Unidos, e ela vai enviando missionários para toda a América do Sul, né? Fundando escolas, fundando igrejas, orfanatos, né? Na mesma visão social de Wesley, embora a igreja foi muito transformada, né? Diferente daquilo que Wesley acreditava depois da sua morte. Nesse período vem o primeiro missionário à cidade do Rio de Janeiro. Com a Guerra Civil dos Estados Unidos, o trabalho missionário foi interrompido, sendo retomado em 1876 por um outro missionário, John Hanson, que foi enviado para fundar um trabalho metodista no Rio de Janeiro, né? Eu queria entrar aqui, mas acho que eu vou deixar para a semana que vem aqui, pastor, né? Por causa do tempo. Aqui, irmãos, é só as fontes de pensamento, né, de Wesley, que fizeram com que Wesley, vamos dizer assim, criasse o seu entendimento a respeito da Bíblia, a respeito da vida cristã, a respeito da sua caminhada, né, com Deus e aquilo que ele pregava, né? Então ele tem herança arminiana, tem outras heranças, algumas coisas já falei aqui dos puritanos, outras vou falar numa próxima, né, porque o tempo não vai. E se Deus quiser, que aqui não vai demorar essa parte, né, na próxima semana, se você estiver aqui, se não cansou, se não desistiu da aula, né, porque sei como é que é a história, mas é a nossa história.
eu pretendo, em nome de Jesus, né, entrar na Igreja Metodista Wesleyana e a nossa igreja também, se Deus quiser, né? Inclusive mostrando algumas fotos, algumas coisas, alguns materiais que a gente tem guardado aqui na igreja. Amém, irmãos?